Boa noite para todos, a nossa equipe. Boa noite a todos os meus irmãos, Exus. Boa noite aos meus irmãos orixás. Boa noite a todos que estão me ouvindo nesse primeiro vídeo. Vou falar um pouco sobre a Quimbanda e a origem da Quimbanda. Vamos falar em vários vídeos sobre a vida da humanidade, a organização dos Exus e como nós estamos sendo recebidos em terreiros e o que a gente não está gostando de ver. Muita coisa está acontecendo em terra pela desinformação, pelo simples fato das pessoas deixar rolar. Bom, o que eu tenho que dizer e dizer para todos é que um Exu, ele tem a sua evolução. Eu sou o pai dos Exus. Para quem não me conhece, eu sou o pai dos Exus, o rei das 7 encruzilhadas, o rei de todos os Exus. Muitos foram reis e rainhas em terra. Acho que está muito despassado isso. Está muito, como eu vou dizer? Bom, existiu e está existindo um baile de debutantes, onde a simplicidade, onde todo aquele trabalho antigo, a palavra do Exu, a palavra da Pombagira, está sendo mal interpretado, está sendo distorcido pelas pessoas de má fé que estão dentro da nossa Quimbanda, dentro de todos os terreiros. A Quimbanda, ela é independente. E uma coisa eu vos digo: Exu não vem para limpar caminho de ninguém. Como falo por aí, Exu, ele não gosta de ouvir o mal. Ele não gosta de os pedidos que estão sendo feitos por aí. Tudo gerado em destruição familiar, destruição da pessoa simplesmente porque se atravessou no seu caminho. Destruição, só destruição. Agora é moda. Vamos derrubar um boi. E não tem nem sentido do que estão fazendo por aí. A maldade, está sendo espalhado sangue. Eles estão colocando dentro das suas casas, igual uma cachoeira. Tá certo que a gente tem as nossas obrigações, deve ser sanado pelas casas, mas não toda hora virar uma matança, toda hora virar motivo de festa. Para quê? Eu pergunto para vocês, para que um Exu precisa disso?
E a caridade está onde? A bondade está onde? Não é um Exu entrar gritando ou se retorcendo. Há uma diferença muito grande. Estão usando nosso nome em vão. Eu quero que vocês fiquem atentos o que estão fazendo por aí em prol do bem. É pouca coisa. Não é assim. Eu não sou muito acostumada a esse mundo. Não é toda hora que estou aqui no mundo. Eu trabalho nos hospitais. Eu sou o pai da cura. A religião, meus queridos, começou no Egito. Aliás, todas as religiões começaram lá. Então, aqui vai ser um módulo explicativo, onde tudo começou, passo por passo. E nós vamos fluir no conhecimento. Vou mostrar para vocês um mundo de conhecimento. Um mundo que jamais foi visto entre os mortais. Eu vou falar de conduta. Vamos começar por conduta. Vão numa casa onde um rei não sabe ser rei. Ele entra gritando. Ele viveu a vida dele plena. Alguns enterram. Não é. Eu não vivi em terra. Eu não sou 7 da Lira. Lira é uma cidade. E eu não sou o 7 encruzilhado da Lira. Meu nome é 7. Esse nome tem um mistério. E eu sou um mistério a ser revelado para vocês agora, com toda a convicção que eu puder, todo o conhecimento que eu puder passar para vocês. Meus queridos filhos, amigos, meus queridos ouvintes, será um campo pleno do conhecimento, da inteligência universal, da inteligência celestial, passando diretamente para vocês, sem vibrações. Meu nome foi mencionado no livro sagrado. 7. Não sou filho de Eva, de um erro. Meu pai, Pai maior, Deus, é meu Pai. E eu quero que vocês saibam que a Terra está tendo uma oportunidade, através dessas caixas. Estão falando muito besteira. Então, meus queridos, vamos começar falando e vamos falar da verdade, onde tudo começou. Estudem mais, falta conhecimento, falta convicção. Bom, quando os negros vieram para o Brasil, eles trouxeram conhecimento da religião, que ela não era muito castro, as coisas. Era bruxas. Era uma época total falta de conhecimento. As moças, elas eram podadas, como se fala, para que casasse, fosse uma boa mãe,
Os homens, eles eram doutrinados para ser senhores, pai e detentor das suas casas. Não existia, como se diz, o livre árbitro. A escravidão, naquele tempo, o homem foi até uma terra, a África, onde existiam os negros, explorando terras. E lá virou uma cultura bem diferente. Uma cultura onde o próprio povo se escravizava um ao outro. Cada tribo escravizava a outra. Eles guerreavam muito e tornavam a outra tribo escravos. Há um grande equívoco. Lá eles aprenderam a cultura, a escravidão, acharam, como todos os mortais, comerciável. Começaram a vender escravos. Meus queridos, começou a ideia da escravidão. Os negros, o que poderiam fazer diante de tal absurdo, sendo escravo numa terra desconhecida, onde línguas e nações misturadas? Mostrar o povo da rua, os Exus, eles tinham que gritar, se retorcer, como o pessoal dos porões lá embaixo sobrevive. Bom, meus queridos, o que seria bem sem o mal? Lhes digo, é a somatória de tudo. Um equilibra o outro, pelo bem-estar da humanidade, pelo bem-estar celestial. Aí esses escravos colocaram medo. Começaram a botar adornos nas encruzilhadas, coisas para os brancos se afastar, sentir medo, achar que ali era bruxaria. Aí começou o verdadeiro medo coletivo. Eles eram forçados a isso. Só existia uma maneira de afastar aquelas pessoas opressoras. Era pelo medo. Arremeter o mal. Muitos não sabem como tudo começou, aonde começou. Hoje cobram dos Exus conduta dentro de um terreiro. Qual conduta? Tirar o sapato. Por respeito ao solo, que é sagrado e que nem é tão sagrado assim. Onde o Exu, por sua vez, oferece Deus da droga, a bebida demasiado. Mas o Exu tem que entrar descalço. Aonde está escrito isso? Quem inventou isso? Os escravos andavam descalços.
Quanto tempo já se passou no tempo? Pergunto a vocês. Faço essa pergunta. Falam por aí que a Umbanda, ela está sempre evoluindo. Aonde parou a evolução? O fundador, Zélio de Moraes. Quanto tempo se passou? Muito. A Umbanda, para nós, era livre. Não nações, que o Exu ficava na porta, como muitas casas. Quem falou isso? Quem disse que o Exu não pode entrar? O Exu é ligado aos orixás. Isso, depois, nós vamos falar sobre falanges. E vamos explicar muito bem, num quadro bem explicado. A fundação, a coroa, nós vamos explicar tudo. Não vamos se cansar até as pessoas aprenderem. Eu estou só dando uma explanada no ver dos Exus. Um Exu, para mim, que entra gritando numa casa, se retorcendo, não é um Exu, nem a vibração dele. Porque um Exu, para chegar ao grau que é dado para ele, é evolutivo. A evolução, quem disse que Exu está à procura de evolução, de luz? Quem nos falou? O Pai? Não. São os mortais. E todos estão baixando a cabeça e cada vez mais se propagando vibrações e conhecimentos muito ruins. Estão colocando um peso em cima dos Exus. Isso é justo? Tanto trabalho para nada. Vocês estão muito enganados. Com todo o conhecimento, toda a magia que nos pertence, todas as palavras evolutivas, não para nós, para vocês. Quando o Exu chega num terreiro, ele não vem aqui no terreiro para derrubar o fulano, ciclano. Leva um nomezinho, Exu. Eu nem olho. Eu falo, meu filho, se cura primeiro. Procura a cura. Pensa nessa pessoa que te fez o mal. O que eu peço para ti, meu filho, é que tu tenha fé. Não que tu venha resolver os teus problemas pessoais dentro de uma terreira ou ficar rico, como muitos estão fazendo por aí. Trabalhos que não dão certo, iludindo as pessoas, usando da boa vontade das pessoas para nada. Sabe por quê? Porque o Exu não ouve isso. Agora, se tu for meu filho, estiver sendo injustamente perseguido, eu vou me levantar. E eu vou puxar minha espada e vou brigar. Caso contrário, eu quero
tu pensa? Por que tu vai derrubar uma pessoa? E por que tu vai fazer isso? Vamos agora dar uma explanada em pessoas que procuram uma amarração amorosa com as pombagiras. Acontece, mas não foi por vontade própria, foi um trabalho feito para que aquela pessoa naquele momento vire a cabeça dele e se envolva nesse relacionamento. Ele vai voltar como ele e lhe digo, talvez pior. Porque quando ele começar a se dar por conta que só pode ter sido um trabalho, vem a cobrança, vem a infelicidade desse casal. Aí é porque a pombagira não trabalhou bem. Ela trouxe, mas ela não trouxe como eu queria. Trouxe, mas trouxe atrasado. Agora eu estou em, como é que vocês falam? Em outro relacionamento. Mas aquela pessoa está enfeitiçada. O que vocês propagaram? Destruição. A vida tem um curso normal do rio. Ela inicia e ela flui. Ela não fica parada. Depende da ação de vocês. O quanto tu for culpado. Depende da ação, não do Exu, mas de vocês. Tenham em mente que vocês vão pedir como vocês mortais vão se comportar. Acho que isso é o início desse longo e polêmico canal que está sendo aberto agora. Estou dando uma retrospectiva dos acontecimentos. Quero que falem mal e bem, mas eu quero que escutem. Não vou me importar se falarem mal. Eu vou falar muito e não vou me calar. Existe um padre por aí, como é que é o nome? Da Falange do Terror. Edivaldo Franco. Edivaldo Franco. Falando besteira, sendo ouvido com fervor, massas de pessoas. A pergunta que eu deixo no ar, se ele teria coragem de falar de um filho especial que veio para pagar em terra. Que isso que vocês estão falando por aí, vocês não têm a noção de que uma mãe passa com um filho especial. É uma criança pura que deve ser respeitada. E essa mãe também, porque nenhum dos dois estão pagando nada. É uma criança pura que vem ao mundo para ensinar somente uma coisa: o amor. Então, peço para quem ouviu isso, esse tipo de coisa, eu queria saber se o filho especial fosse dele, se ele iria estar falando sobre. Daí seria uma criança especial, bem especial mesmo. Um anjo enviado
pelo meu pai, for. Daí ele estaria falando coisa certa. Entendeu? E eu quero que vocês entendam. Em tudo que vai ser ensinado. E o que esse casal, agora, nesse momento, vai ser destrutivo, não destrutivo. Nós não estamos aqui para destruir ninguém. A única coisa é o conhecimento, esse conhecimento errôneo que está sendo passado. A cada vez que passa o tempo, o luxo, a ganância, por dinheiro, por clientes, por filhos de outras terreiras, deslumbre, onde cada festa o Exu tem guarda-roupas, né? Esse guarda-roupa de vocês, cada vez maior, mais extenso. Lhes digo, a vaidade, ela entra por uma porta e o guia, ou o Exu, ou seja quem for, sai pela mesma. Porque o que a gente está vendo não é o conhecimento, nem daqueles nossos irmãos, os escravos que vieram da África, que são nossos irmãos. O Brasil não existe mais negro puro, nem branco puro. Foi vários imigrantes que vieram construir o nosso Brasil, que é o nosso solo sagrado. É o foco, é onde tem mais riqueza cultural, onde as pessoas estão acordando. Mas só lamento nos lugares errados, fazendo com que a fé delas se transforme em pó. Mas eu estou aqui, com meu coração aberto, como pai, falando para todos vocês a mudança. Quero que de hoje em diante vocês tenham em mente que aqui nesse canal vai ter um pai. Vai ter também muitos esclarecimentos sobre esse serviço. Nós vamos falar, que será muito longo esse vídeo, sobre a origem do Quimbanda, aonde começou, como eu já explanei um pouquinho para vocês, sobre o meu nome, sobre trabalhos. Todos vocês podem fazer um trabalho de desmanche, indo numa encruzilhada, sem sangue, uma garrafa, ou seja, de cachaça, ou Exu, é uma encruzilhada aberta. Para a pombagira é em T, vocês colocam lá na encruzilhada, pedem licença, uma garrafa de champanhe, para a pombagira, uma vela, uma rosa. E lá, quando vocês chegarem, ó, minha mãe, vim com maior respeito. Sei que nessa encruzilhada fizeram mal. Não precisa falar nome.
Sei que está sendo tão injusto para mim nesse momento. Essa pessoa, não desejo mal, desejo que ela abra os olhos e pare de trazer o mal. Que ela se preocupe com a família dela, com os filhos dela e com a vida dela. Porque eu, minha mãe, vim hoje, nessa encruzilhada, te pedir de coração que cesse todo esse mal. Vou dizer para vocês que ela vai ouvir e ela vai ficar tão agraciada por esse momento de coração do filho. Lembrar dela e falar com ela como uma rainha. Esqueçam o que está sendo falado por aí, que pombagira, ela tem que se insinuar entrando numa casa de religião, ela já entra se insinuando um baita de um negócio. Não, meus queridos, uma pombagira, ela vai chegar como uma rainha. Ela vai ter a vibração dela, a força dela, é o que importa. Isso aí está mais no médio do que nela. Não deixe essas pessoas que estão trabalhando por aí mostrar medo. Não fique em lugar nenhum por medo. Não aceitem isso. Porque vocês estão se arremetendo à escravidão. Sim, por amor, por respeito. E vocês vão ver que o solo que vocês estão pisando, ele se torna sagrado. E aquela pombagira, ela vai ficar ali, falando coisas, não para todos ouvirem, mas para a pessoa que procurou ela de coração, baixinho. Os salões que ela frequentou, ela tinha uma conduta. Ela foi uma rainha. Ela não chegava por aí como se estivesse gargalhando de sua educação. Eu, numa gira que vou, eu não vejo Exu. Eu vejo Egum. Os Eguns estão liderando por aí e estão falando com vocês. Bom, o mais polêmico, vamos para o Zé Penique. Ah, vai na casa do Zé. O Zé, ele fuma maconha. Vai lá na casa do Zé. Leva uma maconha para o Zé. O que é isso? Um Exu que se preze. Ele jamais vai pedir uma maconha para ninguém. E ele jamais vai chegar numa pessoa, se insinuar, tocar telefone, falar que ela tem que se purificar na cama dele. Totalmente errado. Jamais um Exu vai vir em terra para cometer tais atos insânios. Jamais um Exu vai obrigar, seja quem for. Ele vai dizer: minha filha, tenha fé.
Muda tuas atitudes. Se não deu certo com um, é porque não tá certo. É contigo mesmo. Quem tem que mudar é tu. Muito estranho. Nenhum relacionamento dá certo. Porque fizeram o trabalho pra ti. Não. Tua conduta tem que mudar. Pra depois tu pensar no trabalho. Talvez até tenha. Mas se tu não mudar, tu não tá ajudando nada. Tu só tá fortalecendo uma vibração muito ruim que te mandaram no teu caminho. Acho que estamos indo bem. Esse primeiro vídeo não vim assim, com palavras, nem tô falando palavras ensaiadas. Não. Eu tô falando por mim mesmo. Pelo um pai que quer o bem dos filhos. Nosso mundo é mágico. E a magia eu vou ensinar para vocês. Eu vou levantar cada filho e vou fazer deles grandes soldados do bem. E eu vou fazer pessoas pensarem sobre a Quimbanda, o olhar da Quimbanda. Vamos parar de sujar as encruzilhadas com bicho, com charuto, com garrafa. Vamos parar com isso. Vamos parar de falar para os Exus como eles devem se comportar. Vamos olhar como é as famílias, o tal do pai e mãe santo. Faça um estudo sobre ele, sobre a casa dele. Analisem bem antes de entrar. Aí, meus queridos, vocês, depois de tudo isso, vão saber se estão no lugar certo ou não. Mas eu vim aqui para mostrar o que é um Exu. Terminando esse vídeo e deixando vocês na curiosidade. Os próximos.